Oi, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Amanda Ramos e o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre sistemas de colheita florestal. E o nosso grupo é composto por eu, Amanda Ramos, o Lucas Rodrigues, a Stephanie Feitosa, a Gislane Reis e o Breno Folgado. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, as atividades de reflorestamento no Brasil, no final da década de 60, na década de 70 e a modernização mais intensiva. Com o aumento das atividades de reflorestamento no Brasil, a demanda de mecanização nas operações de colheita se tornou cada vez mais frequente. Até o final da década de 60, havia a pequena presença de máquinas nas atividades. E quando existiam, eram equipamentos adaptados nos setores agrícolas e industriais. Ou seja, não tinha equipamentos próprios para cada tipo de aração, gradagem e etc. Na década de 70, ocorreu a modernização mais intensiva das operações, onde chegaram as primeiras máquinas importadas e a indústria nacional começou a produzir máquinas de portes leves e médios, como motosserra profissional, trator agrícola, equipado com pinça hidráulica, traseira ou mini Kinder, e os autocarregáveis. Com a procura das empresas por ganhos significativos na mão de obra, a redução dos índices de acidentes, melhor ergonomia nas atividades, maior eficiência e diminuição dos custos de produção, além da abertura das importações, fizeram com que na década de 90 houvesse um aumento expressivo na produtividade e redução dos custos da atividade, resultando da importação e do desenvolvimento das máquinas com o design ergonômico e motosserras mais leves e com menos vibrações, máquinas com cabeçote de corte e acumuladores e máquinas com cabeçotes de corte e acumuladores Havestes passaram a ser utilizados no Brasil em larga escala. O conjunto de atividades integradas, a escolha do correto sistema de colheita e as etapas mais importantes. O sistema de colheita nada mais são que o conjunto de atividades integradas com o objetivo comum de realizar o fluxo de madeira contínuo com a ausência de gargalos de produção desde a floresta, ali à beira da estrada, para que posteriormente seja transportada até a indústria. A escolha do correto sistema de colheita a ser utilizado varia de acordo com diversos fatores, dentre eles topografia do terreno, rendimento volumétrico do povoamento, tipo de floresta, uso final da madeira, maquinários que são utilizados, equipamentos que são utilizados e padrões pré-estabelecidos, sendo que as etapas mais importantes são corte, extração, transporte e o descarregamento, e contando que cada tipo de sistema tem o seu produto final, ou seja, para cada tipo de floresta tem o seu sistema adequado. Então, cada produtor deve escolher o sistema de acordo com as suas necessidades e seus padrões pré-estabelecidos das suas florestas, o fim da madeira, esses tipos de coisa. E agora eu vou passar a minha fala para o próximo colega. Muito obrigada. Olá, eu sou a Stephanie e irei falar sobre sistemas mais utilizados. Bom, existem alguns sistemas que as empresas do setor utilizam na hora de colher a madeira em campo. Este processo é dividido em 5 sistemas diferentes, sendo elas o primeiro, que é o sistema de toras curtas, que são todas as operações realizadas no campo de corte com madeira sendo preparada em toras. É o sistema predominante no Brasil. Tem tanto em locais planos como acidentados. O 2, que é o sistema de toras longas, a árvore é derrubada e apenas o desgalhamento e o destopamento são realizados no canteiro de corte. O acabamento final da madeira, o descascamento, toragem e seleção é executado na estrada ou em um pátio intermediário de processamento. 3. O sistema de árvores inteiras.
a árvore é derrubada e apenas o desgalhamento e destopamento são realizados no canteiro do corte. O acabamento final da madeira, que é o descascamento, a toragem e a seleção, é executado na estrada ou em um pátio intermediário de processamento. 4. Sistema de árvores completas. A árvore é arrancada com parte do seu sistema radicular levada até a beira da estrada ou pátio provisório, onde então será processada. E a quinta e última, que é o sistema de cavacos de madeira, que é a transformação da árvore inteira ou toras em cavacos. É a operação que pode ser realizada por processadores móveis no próprio povoamento florestal. Bom, eu sou o Breno, vou falar um pouco sobre as máquinas de colheita. No sistema mecanizado, todas as operações de colheita elas são feitas com máquinas, e as principais máquinas utilizadas no corte e extração no sistema são a Feller Bushers, a Shovel Loggers, Skiders, Clambuck Skider. Bom, no sistema Full Tree, esse sistema é caracterizado pelo corte da madeira, remoção do talhão e processamento em local previamente definido, geralmente laterais das estradas ou pátios temporários. Este sistema ele exige um elevado índice de mecanização e é aplicado para a colheita de árvores de grande porte, em terrenos planos ou acidentados. Um fato interessante é que a maior parte das empresas do sul do país utiliza este sistema em suas operações, principalmente corte raso. O baixo custo e a tradição de uso desse sistema por empresas americanas são os fatores responsáveis pelo seu desenvolvimento no país. As principais máquinas utilizadas no corte e extração do sistema do Full Tree são Feller Bushers, a Shovel Loggers, Skiders e a Clambuck Skider. Conheça a seguir as principais características de cada uma delas. A Feller Busher é uma máquina que desempenha a principal atividade da colheita no sistema Full Tree, porque ela é que corta, acumula e derruba várias árvores ao mesmo tempo. Dependendo do tipo de terreno em que opera e o tamanho das árvores, o Feller Bushers pode ser de esteira ou pneus. Os produtores florestais podem contar com algumas marcas já consolidadas no mercado florestal para a aquisição deste equipamento. Entre elas estão a John Deere, a Tiger Cat e a Caterpillar. Entre os modelos mais utilizados estão a 903K esteira e 643K de pneu, da John Deere, a 860C e L870C, ambos de esteira da Tiger Cat, e a 522 e 541, ambos de esteira também da Caterpillar. Bom, o Shovel Loggers é um composto por uma máquina base que pode ter sido projetada e fabricada especificamente para operações florestais, ou pode ser o resultado de alguma alteração e adaptação realizada em escavadeiras hidráulicas utilizadas na construção civil com função de movimentar a madeira. Essas máquinas ela possuem grande potência, força de giro, um braço geralmente com longo alcance e acionado hidraulicamente, uma garra hidráulica na extremidade deste braço e um implemento que tem a função de suporte. Quando a garra trabalha com árvores compridas e pesadas, sua função dentro de um sistema de colheita florestal mecanizada é a de remover a madeira do local de corte até a lateral da estrada ou parte intermediária. O Skidder é um trator florestal articulado responsável por retirar árvores cortadas pelo Feller Busher no interior do talhão até a beira da estrada. O equipamento ele pode realizar o arraste das árvores individual ou em feixes, por meio de duas ferramentas, a pinça hidráulica ou o cabo. A máquina pode ser de pisteira ou pneu. E a Clambuck Skider é outra máquina destinada ao arraste de feixes de árvore do local de corte até as laterais das estradas, ou pátio intermediário onde a madeira será processada. O carregamento ele é realizado por uma garra instalada na extremidade da grua que coloca as árvores em uma pinça invertida com capacidade de carga que varia de 2 a 3,5 metros quadrados. Bom, isso foi um pouco das máquinas de colheita, espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, eu sou o Lucas Daniel. Vou falar um pouco sobre os fatores influentes. Vantagem do sistema de toras longas, exploração de áreas com condições topográficas, a colheita e o transporte florestal, que pode ser realizada de forma semi-mecanizada, mecanizada, também manual, tá bom? As vantagens do sistema de toras longas são
a área fica limpa de resíduos, diminuindo o risco de incêndios, utilização da biomassa como fonte energética, concentração de várias operações em um único ponto permitido, maior controle das operações e, consequentemente, maior rendimento operacional. Se comparado ao sistema de histórias curtas, que tem como principal vantagem a exploração de áreas com condições topográficas desfavoráveis, a colheita e o transporte florestal pode ser realizadas de forma manual, sem mecanizado e mecanizado, como tinha falado antes. Sendo os fatores principais que afetam a colheita florestal mecanizada são o diâmetro, rigidez dos galhos, o volume da copa, a densidade da madeira, o volume por hectare, o diâmetro, a altura, a retidão do fuste, o alinhamento do plantio. E os equipamentos para derrubada podem ser classificados de forma manual, como machado, a serra de arco, como ser mecanizado com o motosserra e o mecanizado com o harvest, ou o feather brushing e os lingos. O desgalhamento pode ser realizado de forma manual também, utilizando um machado ou a foice, um facão, vai da pessoa. De forma assim mecanizada, ou uso motosserra, e mecanizado o delimber ou harvest. O processamento de forma manual pode ser feito como um arco também, ou machado ou traçador, e de forma mecanizada com motosserra e mecanizada com harvest ou o garra traçadora, o processador. Em relação ao descascamento, também pode ser realizado em campo com uso de cavadeira, facas, um facão, machadinhas. Caracterizam a atividade de forma manual, de mecanizada também. E com o uso de descascadores móveis, harvesters e processadores, mas também na indústria, utilizando tambores rotativos. Na operação de extração pode ser realizado com animais, tratores autocarregáveis ou com um guincho. Ou cálice também, skidder de cabo, pinça invertida, cabos aéreos, até helicóptero, se quiser, tá bom? Bom dia, meu nome é Gislane e eu irei dar continuidade à nossa apresentação. As principais máquinas usadas atualmente no Brasil para efetuar a colheita e o transporte florestal são a harvester. Ele é um equipamento autopropelido cuja finalidade é cortar e processar árvores dentro das florestas. O harvester, ele corta, ele desgalha, ele descasca e traça no tamanho desejado, ou seja, ele seria um sistema computarizado, podendo produzir o equivalente a 20 motosserras. No Brasil, apenas 10 a 15% da colheita ela é realizada com o harvester, chegando a processar em alguns tipos de talhões até 100 árvores por hora. Filibuster, essa é uma máquina que ela faz o corte das árvores numa única linha, acumulando algumas nas garras, através de um abraço hidráulico, antes do próprio tombamento. Ela trabalha no sistema Fultri, que seria considerado árvores inteiras, cortando de 100 a 200 árvores por hora. E já a garra traçadora, ela consiste em uma garra que ela é adaptada a uma escavadeira hidráulica para efetuar o traçamento e carregamento de árvores inteiras em até 20 árvores por ciclo. Apresenta como desvantagem a necessidade de um desgalhamento prévio. Após a colheita e o processamento das árvores, o próximo passo seria efetuar o transporte até o pátio de recepção da madeira, que é feito por caminhões devidamente adaptados para tal finalidade, conforme dito. Além das máquinas citadas, existem muitas outras que elas vão sendo lançadas no mercado internacionais ou adaptações que elas são efetuadas. Para a escolha de qual sistema utilizar e quais máquinas adquirir nesse processo,
deve ser realizado estudos detalhados sobre custos e também rendimentos, infraestrutura de assistência técnica dos fornecedores e treinamento também, dos operadores, sendo a escolha mais adequada seria aquela que vem atender todos os requisitos do técnico. A colheita, ela também precisa ser planejada para que o trabalho ele seja seguro, produtivo e ele não tenha qualquer dano ao meio ambiente. Seria um tópico principal, nenhum dano ao meio ambiente. Em operação eficazes como a Harvard, essas máquinas se descolam de acordo com o terreno e todos os movimentos da máquina eles são minimizados. As estradas dentro do talhão precisam ser planejadas nas áreas mais elevadas, para que a máquina ela seja conduzida diretamente para cima ou para baixo. O principal item a ser pensado e definir é onde as toras serão mais fáceis de ser transportadas. Então, o mais adequado é fazer várias pilhas pequenas ao lado da estrada em vez de uma pilha grande. O harvester ele pode operar sem problemas em terrenos planos e com inclinações até 27 graus. Se a operação for executada em áreas acidentadas, o harvester ele pode trabalhar em inclinações maiores do que 27 graus, mas é sempre preciso garantir uma rota segura no caminho de volta para a estrada. O harvester ele pode operar normalmente enquanto se desloca, subindo, mas caso isso não seja possível, a máquina ela precisa ser equipada com um guincho de tração sincronizado em costas extremamente íngremes. É necessário usar o guincho sincronizado tanto para o harvester ou para outro processador.